agora vamos conversar com o Dr. Jarbas Bezerra, que conosco vai falar sobre o Setembro Cidadão. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Agradecer o convite, como sempre, todo ano estamos aqui. O que é o Setembro Cidadão? O Setembro Cidadão é um movimento que surgiu do seio da sociedade, e aí eu me incluo não como juiz e Lígia como advogada, a gente como cidadão, que nós fizemos um estudo e nós começamos a ver que todos os países que se desenvolvem no mundo criam programas sociais para lidar com seus problemas locais. E aí, como a gente começou a fazer um estudo sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul, a gente descobriu que o Outubro Rosa foi criado na década de 80 em Nova York devido à questão da incidência do câncer de mama. E havia esse problema e eles foram ao governador do estado de Nova York e criaram o Outubro Rosa. Na década seguinte, aconteceu com o câncer de mama. Então, dois grandes cânceres do mundo. E a gente chegou à conclusão que nós moramos num país que possui um câncer maior que o câncer de mama e que o câncer de próstata. É o câncer da falta de educação cidadã. E aí a gente resolveu trabalhar, surgiu aqui no Rio Grande do Norte, em 2013, e na época nós levamos a sugestão, assim como surgiu nos Estados Unidos e na Austrália, o Novembro Azul, a gente levou para a governadora na época e apresentamos um prospecto de um projeto de lei, foi levado para a Assembleia e no dia 27 de agosto de 2013, agora a gente está completando meia década, foi criada essa lei exatamente para a gente trabalhar essa questão da cidadania no Rio Grande do Norte e levar para o Brasil. E aí eu pergunto, quais foram as atividades ao longo desse tempo que foram desenvolvidas? Antes da gente detalhar o que está programado nesse ano, na campanha, mas em outros momentos, quais foram as ações, quais foram os principais projetos que foram desenvolvidos nessa área? Bem, nós iniciamos, dentro da própria lei, a gente estabeleceu uma data que se chama Dia Estadual da Educação Cidadã. Esse dia é dia 10 de setembro. Então, o que é que a gente fez? A gente fez, por que a escolha do dia 10? Já que nós estamos trabalhando com educação, a gente imaginou em colocar o dia 10, que seria o aluno nota 10. E a gente resolveu, no setembro de 2014, dar um pontapé inicial trabalhando a questão das escolas. Não adianta você ter um mês de avivamento sem muitas vezes as pessoas sequer saber o que é este mês. Até porque cidadania, como muito bem você define aqui no seu programa diário, a cidadania tem que ser exercida diariamente. E setembro seria apenas uma culminância. E aí foi dado um pontapé inicial e nós conseguimos já levar esse projeto para 14 municípios. Já temos a rede estadual um percentual muito alto de trabalhar nas escolas. Então, quando chega o Setembro Cidadão não está mais caminhando com o cidadão Jarbas e a cidadã Lígia, está caminhando com suas próprias pernas. Formou uma rede, né? Formou uma rede. Então, a gente está recebendo hoje, nós já recebemos algumas ações já de Campo Redondo, de Santa Cruz, de Umarizal, de Pau dos Ferros. Então, isso que a gente queria, era formar essa rede para que ela começasse a trabalhar e quando chegasse no mês de setembro a gente tivesse essa culminância. E o que é necessário para outros municípios que se interessarem passarem a se integrar a essa rede? Basta acessar o nosso site, né? Você tem lá um acesso que é probec.com.br. Probec.com.br. Isso. E deixa um recadinho lá que a gente entra em contato e muitos deles já fizeram isso, né? Esses grupos, essa quantidade de municípios. E a gente entende, Robson, que a gente não mora... o Estado é uma ficção e a União também. A gente não consegue pegar no Estado nem na União. Agora a gente consegue pegar no solo do município. Então a gente tem que supervalorizar os municípios, porque as pessoas que moram, nós moramos em Natal, a gente precisa da saúde de Natal, da educação de Natal, a segurança, né? Apesar da segurança ser estadual, mas a segurança municipal ela é necessária. No momento de crise que a gente está vivendo, os municípios estão sacrificados, os prefeitos estão lutando, até porque você sabe muito mais do que eu que essa divisão do bolo tributário é muito injusta. É completamente injusta. É uma pirâmide invertida. Exatamente. Né? Porque a maior fatia fica com o governo federal, são 62%.
Aí você tem 23% que divide para 27 estados e 15% que divide para mais de 570 municípios brasileiros, né? Isso. E aí muitos municípios como Galinhos, que Galinhos foi o nosso primeiro município, é um município pequeno, a gente implantou o programa e quando chegou no Setembro Cidadão foi feita uma combinância maravilhosa. Parnamirim hoje quase 100% da sua rede, Santa Cruz, Campo Redondo. Então assim, a gente vê o resultado do nosso trabalho, porque o grande problema é você muitas vezes forma um cidadão com conhecimento de português, de matemática, de história, de geografia, mas ele chega aqui na frente da emissora, estaciona numa vaga de idoso, numa vaga de deficiente, é intolerante, somos campeões mundiais em acidente automobilístico, em agressão contra professor. Então essas questões elas têm que ser ensinadas realmente, passadas em sala de aula, porque há uma omissão também ainda da família com relação a isso. E a própria necessidade, né, a importância da participação do cidadão, a participação política, né? Seja desde os primeiros momentos que isso pode começar, de repente, na sua escola, né? Às vezes como representante de sala, de grêmio estudantil, de sindicatos, conselhos, associações, conselhos comunitários, por aí vai, da vida político-partidária, né? Hoje a gente passa por tantos problemas no Brasil, né? Mas justamente por causa dessa falta de educação, de cidadania e de participar, né? Porque quando você se conscientiza sobre a importância de ser, de fato, um cidadão, você sente a necessidade realmente de participar e dar sua contribuição, né? Exato. Você tira por uma reunião de condomínio, né? Nada mais tumultuado, desorganizado do que as reuniões de condomínio, porque nós não tivemos essa formação cidadã para o exercício da democracia. Eu gosto muito de falar isso e... eu até lhe interrompendo sobre essa questão do condomínio, pode verificar, você no seu mora em condomínio horizontal ou vertical, é raro o caso quando aqueles moradores que não participam, quando vão se aprofundar em detalhes, como as contas do município, de repente descobre até desvio de dinheiro por parte do síndico, que às vezes você vê, mas é uma figura boa, todo mundo confia nele, mas quando você vai olhar, muitas vezes tem coisa errada por trás. E assim é o país, um grande condomínio. Se você não participa, não está presente, muita coisa acontece e você não está nem sabendo. É igual quem não vai para a reunião do condomínio, depois quer discutir uma questão que ele não participou. E também no momento como esse agora das eleições, as pessoas dizerem assim, não vou votar, eu não vou votar. Nunca a gente teve um momento tão oportuno para que a gente vá para as urnas e votem. E o que eu estava naquela hora falando era exatamente o seguinte. Hoje a gente tem o Chile, que é nosso vizinho aqui, que está dando um banho na educação. E aí por quê? Porque o Chile, há 30 anos, quase 40 anos atrás, passou por um regime ditatorial como nós passamos, e quando eles romperam com o regime e foi para a democracia, lá existia, e a gente não está pregando aqui em hipótese alguma, ninguém quer educação moral e cívica de volta, lá eles tinham a educação moral e cívica, mas quando eles implantaram a democracia, eles tiraram a educação moral e cívica e implantaram ética e cidadania. E nós tiramos e não substituímos por nada. Então nós não pregamos em hipótese alguma, e não cabe num país democrático. Então nós não ensinamos os nossos jovens, que hoje já estão da meia-idade, a viver num país democrata. Por isso que tem muita gente que está pregando a volta de um regime ditatorial, porque não sabe viver em democracia. E ainda é o melhor regime. É a democracia. Exato. E eu pergunto, doutor Jarbas, o que é que nós temos de programação durante este mês de setembro, dentro do Setembro Cidadão? Isso. Nós já tivemos a abertura em Parnamirim, né, que foi uma escola pública municipal de lá. Tivemos já algumas ações nas escolas, como a Secretaria de Educação teve a abertura aqui em Natal. Nós teremos dia 5 um desfile cívico em Parnamirim. Teremos o dia 7 de setembro aqui, que é Edu, nossos mascotes de Edu, de Educação e Cidinha de Cidadania, que vão abrir. Nós teremos no dia 10, que é o Dia Estadual da Educação Cidadã, muitas ações em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nós teremos um encontro de segurança pública, Conselho, Sistema Penitenciário e Cidadania na Escola de Governo, dia 21 e dia 22. Nós teremos também no dia 21 abertura sobre um seminário vinculado à questão do suicídio, porque o projeto Setembro Cidadão abarca o Setembro Verde, o Amarelo e o Dourado.
porque Exato. tudo isso está ligado à Tem cidadania. a questão da prevenção contra o suicídio e também contra doação de drogas, doação de órgãos, doação aliás. de órgãos, né? E também, se não me falha a memória, algo relacionado à prevenção do câncer infantil também, né? Que Exato. é o Setembro Amarelo, Setembro Dourado, desculpa. Dourado, exato. Exato. Então tem todas essas questões. Nós teremos agora, dia 16, a abertura no Natal Shopping, uma área lá que é de uma loja que não está ocupada, a gente foi cedido para que a gente faça uma exposição sobre a história das eleições, começando lá com a urna de madeira, de lona, até chegar. Que bacana. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte vai participar, o Ludovicos com Câmara Cascudo, o centenário de Câmara Cascudo. Então a gente está levando isso para o povo que muitas vezes desconhece que existe isso, né? Então tem várias ações, só entrar no nosso site. É um museu itinerante. Itinerante. E isso, a Europa já faz isso há anos, né? Muita gente até desconhece, não tem conhecimento que existe esse museu. Quem tem esse material? O TRE? O TRE tem, né? E a Assembleia Legislativa tem. Ah, que legal. É muita coisa. E o Instituto Histórico, porque muitos norte rio-grandenses desconhecem a existência do Instituto. Sim. E a gente tem que divulgar. E outra coisa, esse Instituto precisa de apoio. Esse Instituto precisa que as pessoas vá lá, porque para que não aconteça o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O descaso, a nossa história ser esquecida. Dizimada. Né? Transformada em cinzas. Que foi tudo anunciado, né? A gente, infelizmente, sabe no caso que... lá de responsabilidade da própria Universidade do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que outros episódios de incêndio ligado a patrimônio público já tinham acontecido. Infelizmente, esse foi mais um. E dessa vez, né, essa tragédia do patrimônio nacional que, infelizmente, foi transformada em cinzas, né? Isso. Cada dia que passa, nós, porque qualquer pessoa, desde o nascimento é cidadão, nós cidadãos, a gente está perdendo essa autoestima, né? A autoestima está muito baixa. A noção e a importância também de que um povo, um país, uma nação, as pessoas sem história, né, não conseguem compreender bem o seu presente e também não enxergam os rumos para o futuro, né? Então é fundamental, mas muita gente não valoriza, acha que é só coisa velha, coisa antiga, né? Aquela história do museu. Isso. Interpretado de uma forma pejorativa, infelizmente. Não existe futuro sem conhecimento do passado. Isso aí é lógico, e todos os países do mundo que se desenvolveram não esqueceram do seu passado. O Japão é um deles. Você tem que colocar, como se você tivesse numa balança e você pesasse. Você não pode criar o novo e dizimar o passado. E eu, particularmente, eu sou otimista. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase que muita gente está indo embora do Brasil, descrente, mas eu, particularmente, eu acredito, porque todos os países do mundo que passaram por crises, passaram depois a ter um crescimento. Eu, particularmente, acredito nesse país, na riqueza, não só patrimonial, como na riqueza cultural e na riqueza do povo em querer se transformar numa grande nação. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E por onde, na sua avaliação, passaria a possibilidade de reunião do povo brasileiro, que na verdade hoje anda tão dividido em 2 ou 3 grupos politicamente falando, né? Porque se há algo positivo, que é o fato de que as pessoas passaram a discutir política partidária, mas hoje, infelizmente, está se discutindo política como quem discute futebol. Eu sou do ABC, você é do América, fulano é do Alecrim, então tudo que o meu time fizer é correto. Eu não enxergo os erros dele, só enxergo os erros do seu time. O que seu time fizer de certo eu também não reconheço e por aí vai. E fica uma briga, tem marido brigando com mulher, amigo brigando com outro. Os grupos de WhatsApp. Né? Tem uma estratégia que isso é de Maquiavel, dos teóricos há 500 anos da política, que ele mostrava. Você quer conquistar um povo, a nação, divida, gera discórdia, né? Então isso aconteceu. Quem é que se beneficia com isso? Só não é o povo brasileiro. Com certeza. E eu fui juiz no interior, né? Juiz eleitoral há muitos anos, 8, quase 10 anos no interior. E há 20 anos, né, atrás, isso ocorria muito nas cidades interioranas. Isso ocorre agora no Brasil inteiro. E eu acho que essa divisão, ela só faz piorar. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer para virar essa página é a união do povo brasileiro. Exato. E finalizando, né, a questão da importância de ter o cuidado com as redes e mídias sociais, porque se por um lado elas integram, muitas vezes elas acabam integrando só pessoas que começam a pensar só do mesmo jeito. E tem o robozinho nas redes sociais que ele interpreta toda vida que você clica numa foto no Instagram, ou no Facebook, ou numa mensagem,
A partir dali você fica recebendo uma chuva de mensagens só daquele lado. Isso. Aí você imagina isso na política, você só recebe mensagem de um lado das coisas da política. E outras pessoas que só recebem de outro lado, né? E você vai sendo formatado com aquele lado na sua cabeça. Isso. E aí quando um se encontra com o outro, aí pega o conflito e ninguém consegue encontrar razão no lado do outro, né? Exato. Por isso que é bom exatamente a gente se ligar a essa questão da cidadania, porque você vai poder ser seletivo, vai poder selecionar e saber o que deve acreditar ou não. Muito bem. Dr. Jarbas Bezerra, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e aproveitar com seus amigos e familiares.